Olá, vamos prosseguir na nossa análise do Evangelho de Mateus, estudando agora o capítulo 8, os versículos de 5 a 17. Vamos lembrar então aqui do esboço que nós estamos estudando. Nós estamos agora na terceira sessão, segundo o nosso esboço, certo? Lembrando que esse é um esboço que nós preparamos, que a gente prepara para deixar o livro mais entendível, mas lembre-se que o Evangelho de Mateus ele é organizado em torno de 5 grandes sessões que lidam com os discursos, ok? Então, na terceira sessão, eu tenho explicado a vocês que aqui Mateus vai enfatizar a questão da autoridade de Jesus, que foi iniciada no Sermão do Monte. E ele vai fazer isso através de 3 séries de 3 milagres. Então, a primeira série de 3 milagres está aqui no versículo 1 até o versículo 17. E essa série enfatiza a cura e a restauração. Então, vamos aqui para o texto que nós vimos na aula passada e eu vou também recapitular alguns aspectos importantes para esta série, ok? Para essa primeira série de 3 milagres. Esse é o texto que fala a respeito da cura de um leproso. E esse é um detalhe interessante nessa primeira série, porque Mateus vai, nessa primeira série de 3 milagres, mencionar pessoas ou tipos de pessoas que eram desprivilegiadas naquela sociedade. Você tinha um leproso, você tinha um centurião, que era um gentio, e você tinha uma mulher. Então, nenhuma dessas pessoas poderiam adentrar no santuário, poderiam entrar no templo, ok? Então, porque no templo só era permitido homens judeus, não era permitido mulheres, nem leprosos e nem centuriões, ou no caso, e nem gentios, certo? Então, nesse primeiro caso, nós temos aqui Jesus mostrando ou exibindo a sua autoridade, através da pergunta do leproso, que ele disse, se quiseres, ele reconhece a autoridade de Jesus, e Jesus então toca e diz, dizendo, quero, fica limpo. Então a palavra de Jesus expressa aqui a sua autoridade. Então vamos aqui para o próximo milagre, o segundo milagre dessa sequência. E aqui é um milagre que é narrado também em outros evangelhos, certo? Especialmente no livro de Lucas, ele narra esse mesmo milagre em Lucas capítulo 7, que é o milagre da cura de um servo de um centurião. Então, o texto nos diz aqui que Jesus, então, entrou em Cafarnaum, e lembre-se que essa cidade aqui de Cafarnaum era a cidade de Jesus, era a cidade onde Jesus morava na sua fase adulta, certo? Era uma cidade que ficava às margens do mar da Galileia e era uma cidade que tinha um alto índice de incredulidade. Depois nós vamos ver Jesus falando sobre isso, dos judeus em relação a Jesus. Então o texto diz que Jesus entrou em Cafarnaum. Note que Mateus não nos dá aqui nenhum indicador de tempo, certo? Portanto, você não pode entender esses milagres como sendo uma sequência. Jesus primeiro fez esse milagre, depois fez esse agora. Não. Mateus está selecionando milagres que tratam mais especificamente dessa questão da autoridade de Jesus. Então, Jesus entrou aqui em Cafarnaum, e então diz que chegou até ele um centurião. Centurião, irmãos, essa palavra centurião, ela vem da ideia de 100. E a ideia é de um oficial romano, certo? O centurião era um oficial romano que estava debaixo de autoridade, mas que comandava um grupo de 100 soldados, certo? 100 soldados romanos. Agora, os historiadores mostram que dificilmente eles realmente chegavam a cuidar de 100, ok? Mas o fato é que os centuriões, eles eram autoridades romanas
e que eram mais bem-sucedidas do que os soldados. Como é que nós sabemos disso? Não só pelas informações históricas, mas o próprio texto aqui diz que ele tinha um servo. E soldados romanos não tinham condições de ter servos. Então, aqui você tem uma autoridade romana, uma autoridade militar, digamos assim, romana. Os centuriões serviam para a disciplina, para o cuidado. Eles eram, então, os responsáveis por garantir que os seus soldados que estavam debaixo da sua autoridade deveriam cumprir as suas tarefas. Então, o centurião era uma figura de autoridade. É semelhante hoje ao exército, quando você tem ali um sargento que é responsável por um grupo, um capitão que é responsável por um grupo de soldados, digamos assim. Então, aquele capitão, ele está investido de autoridade. E então o texto diz que ele chega até Jesus, implorando a Jesus. E note que, mais uma vez, Mateus nos diz que ele chama Jesus de Senhor. E note aqui um pouco, irmãos, de Mateus trabalhando essa ideia de Senhor. Ele havia dito antes que muitos naquele dia chamariam Jesus de Senhor e não entrariam no reino dos céus. E agora Mateus está mostrando um leproso chamando Jesus de Senhor, e agora então um centurião, um gentio, chamando Jesus de Senhor. E então ele menciona aqui que ele tem um criado, e a ideia da palavra criado, essa palavrinha criado, tanto pode ser traduzido como um filho, certo? Como também como um servo, alguém que trabalha para você. E aqui, naturalmente, é essa a ideia, porque, de acordo com a história, os centuriões, quando estavam em serviço, eles não poderiam casar, certo? Então, o que se sabe é que os centuriões, então, tinham suas concubinas clandestinas, mas eles não casavam. Então, provavelmente aqui não era um filho do centurião, mas alguém que trabalhava para este centurião e provavelmente alguém por quem este centurião muito estimava, certo? Então, o texto diz que ele estava em casa de cama, paralítico. Então, ele estava sofrendo alguma doença que estava impedindo que ele andasse, certo? Que certamente na época não havia ciência disponível para este diagnóstico, mas hoje em dia nós temos várias doenças que deixam as pessoas paralíticas, que impedem as pessoas de andar. Então aqui era o caso, certo? Então um detalhe importante que a gente tem que entender na declaração aqui do centurião é que ele menciona que o seu criado estava em casa, certo? Por que esse detalhe é importante? Porque era proibido para os judeus que eles entrassem em casa de gentios. Então, o centurião, ele está sugerindo, ele está chamando Jesus para realizar um ato, uma cura, que iria, então, suplantar uma questão cultural da época ali do Senhor Jesus Cristo. E então a resposta do Senhor Jesus Cristo, ela é uma resposta chocante. O Senhor Jesus responde para ele que ele iria curá-lo. Então Jesus está afirmando aqui que ele iria suplantar esse elemento cultural e iria ali para a casa do centurião. Mas então, por isso, ou provavelmente por isso, o centurião responde dizendo: Senhor, mais uma vez ele chama Jesus de Senhor, e então ele afirma: não sou digno de que entres em minha casa. Então parece que ele está reconhecendo aqui que ele é um gentio, Jesus é um judeu, certo? E como gentio, talvez ele está reconhecendo aqui a sua vida pecaminosa, então ele não é digno que Jesus entre na sua casa. Mas ele então afirma
a autoridade de Jesus. Ele diz, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então, veja aqui que ele utiliza a palavrinha mandar com uma palavra. Então, a atitude do centurião é uma atitude de reconhecimento da autoridade de Jesus. E ele expressa isso no versículo 9, quando ele explica que ele também é um homem sujeito à autoridade, e ele então dá ordens e seus servos lhe obedecem. Então, o que aquele homem está dizendo é que a autoridade de Jesus sobre as doenças é semelhante à autoridade que ele tinha sobre os servos. Assim como ele é capaz de mandar e um servo curar, Jesus é capaz de mandar, ou no caso, mandar e um servo obedecer, Jesus é capaz de mandar e uma doença ser curada. Então, ele está reconhecendo aqui a autoridade de Jesus sobre a criação. Isso é um reconhecimento grandioso para aquele homem, certo? Ele está simplesmente reconhecendo que Jesus é a autoridade sobre os fenômenos da criação, inclusive doenças. Jesus pode mandar e uma doença simplesmente ir embora. E então Mateus nos introduz uma ironia interessante. Ele diz que Jesus, ouvindo isso, olha aqui, ele se admirou. Veja como Mateus trabalha essa questão da admiração. Por vezes, é a multidão que se admira com a autoridade de Jesus, mas agora é Jesus que está admirado com o reconhecimento de sua autoridade por meio de um gentil. Então, Jesus reconhece e se admira com isso e disse aos que o seguiam, que os versículos anteriores nos diz que era uma multidão, que tanto incluía o círculo principal dos discípulos de Jesus, mas como também aquela enorme multidão que estava seguindo Jesus até ali. E ele então afirma uma declaração muito importante. Ele diz, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, note aqui que o Senhor Jesus Cristo está descrevendo a fé como sendo uma espécie de reconhecimento de autoridade. Aquele homem estava reconhecendo a autoridade de Jesus. E é esse tipo de fé que Jesus não via em Israel, que estava faltando na comunidade judaica. Jesus, então, está definindo a fé como sendo o reconhecimento de que ele é o rei, o reconhecimento de sua autoridade messiânica. E ele, então, conclui aqui dizendo, mostrando como é de fato sobre esse aspecto que ele está falando. No versículo 11, ele então vai voltar à questão escatológica que ele tanto tratou no Sermão do Monte. Ele diz que muitos virão, então Jesus trata aqui de uma questão escatológica, certo? Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Então Jesus está mencionando um dia em que muitos viriam de todos os lugares do mundo e tomariam lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, note como Jesus está definindo o reino dos céus.
ele está dizendo aqui que no reino dos céus aconteceria o seguinte fenômeno: pessoas do mundo todo, de fora da comunidade de Israel, do ocidente de Israel e do oriente de Israel, viriam até Israel ter comunhão com os patriarcas da nação de Israel. Jesus, então, está falando aqui do seu reino futuro como um tempo onde tanto judeus quanto gentios iriam celebrar juntos na mesma mesa. Só que a ênfase aqui de Jesus é sobre os gentios. Quando ele fala do Oriente e do Ocidente, ele está mencionando pessoas de fora da comunidade de Israel. Então aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo está refletindo muitos textos do Antigo Testamento, textos que expressam não apenas a compreensão da posição geográfica e central da nação de Israel nessa era do reino, na chegada do reino, como também descreve aqui a vinda de gentios de todos os lugares, profecias do Antigo Testamento que narram a vinda dos gentios de todos os lugares para a nação de Israel, para celebrar junto com o Messias. Isso está, por exemplo, em Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 45, versículo 6, Miqueias capítulo 4, versículos 1 e 2, e Zacarias capítulo 8, versículos 20 a 23. Então você tem vários textos no Antigo Testamento que designam não só a ideia da posição central de Israel nessa consumação do reino, como da vinda dos gentios de todos os lugares. E Jesus, então, está nos afirmando que a atitude daquele centurião já era uma amostra daquilo que aconteceria no futuro. Veja que o Senhor Jesus Cristo não está tratando aqui do presente, ele está falando do futuro, do reino escatológico. Ele, inclusive, no versículo 12, vai mencionar o juízo escatológico. Ele diz, ao passo que os filhos do reino, ou seja, aos passos que os judeus, a ideia de filhos é a ideia de herdeiros. Os judeus são os herdeiros iniciais do reino. Jesus, então, está afirmando que muitos desses herdeiros serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus aqui está utilizando uma imagem, uma vívida imagem da angústia de não participar do reino. Veja aqui que Jesus não está falando de céu e inferno. Jesus está falando aqui daqueles que vão participar do reino e daqueles que serão lançados fora do reino de Deus, em um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, ok? Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que Jesus, então, está mencionando que o presente nos dá amostras do futuro. Que, portanto, a atitude daquele centurião, sendo um gentil, é uma amostra de que o reino de Deus já estava ali com a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus já exemplificava o que aconteceria no futuro. E que, portanto, a fé daquele gentil deveria ser encarado como uma pré-consumação, como algo que aponta para esse dia em que pessoas do mundo todo viriam celebrar com os patriarcas da nação de Israel. E então Jesus conclui dizendo, então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. E então diz que aquele homem foi curado, certo? Então a grande lição que nós tiramos aqui deste milagre do Senhor Jesus Cristo é que fé
é o reconhecimento da autoridade messiânica de Jesus. A fé que nos faz participar do reino do Senhor Jesus Cristo é o reconhecimento de que Jesus é o Messias, de que Jesus foi aquele designado por Deus para reinar sobre este mundo, para reinar sobre Israel e para reinar sobre as nossas vidas. Então, a fé que o Senhor Jesus Cristo espera é uma fé em que nós reconhecemos que ele é rei, ok? Então, a fé dos judeus, aqueles judeus que criam, que seguiam a Jesus, o texto diz que eles seguiam a Jesus, ela não era suficiente. Reconhecer Jesus como apenas um milagreiro ou alguém que vai fazer bem para você, isso não é a fé que Jesus espera. A fé que Jesus espera é o reconhecimento de sua autoridade, ok? Então, avançando aqui para o próximo milagre, para o terceiro e último milagre, nós temos aqui uma descrição um pouco mais breve, que é o milagre da cura da sogra de Pedro. Um detalhe curioso aqui nesse texto é que ele segue uma estrutura que na literatura judaica era chamado de quiasmo, ok? Então, isso é sempre bom a gente lembrar, porque a gente encontra muito esse artifício literário, onde você tem aqui Jesus chegando à casa de Pedro, certo? Então, ele vê a sogra de Pedro acamada e ela está em febre. Então, Jesus a toma pela mão, aí a febre a deixou, então ela estava em febre, a febre a deixou, ela estava acamada, ela agora se levantou, Jesus chega à casa de Pedro e agora ela passa a servi-lo, ok? Então aqui você tem essa ideia em que Jesus chega e ela não o serve ainda, mas então Jesus chega, ela está acamada, ardendo em febre. Aí Jesus cura e agora as coisas voltam, ele vai então da cura, voltando então, ela estava ardendo em febre, mas agora a febre a deixou. Ela estava acamada, mas agora ela se levantou. E ela estava na casa de Pedro, Jesus estava na casa de Pedro e agora ela passou a servi-lo. Então aqui a autoridade do Senhor Jesus Cristo é expressa nesse aspecto aqui. Jesus simplesmente a toma pela mão e então tudo muda. A presença de Jesus naquela casa, ela mudou totalmente aquela situação, ok? Então, Mateus está nos mostrando aqui Jesus tocando na mão de uma mulher e ela então estava doente e agora passa a servi-lo, certo? Em reconhecimento de um aspecto da sua autoridade. E a conclusão, então, que Mateus chega é expressa aqui nos versículos 16 e 17. Então, a partir do versículo 18, Mateus vai começar a tratar de um outro assunto, certo? Na verdade, Mateus vai continuar neste assunto, mas a partir do versículo 18, Mateus vai falar a respeito do discipulado, ok? Ou ele vai narrar Jesus falando a respeito do discipulado. Então aqui ele vai concluir essa sua primeira pequena sessão de 3 milagres. E ele então está dizendo que por conta do ministério de milagres, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, pessoas possuídas por demônios, e o texto nos diz que ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou os que estavam doentes. Essa ideia de meramente com a palavra exprime a sua autoridade. Agora veja aqui que Jesus tem autoridade sobre espíritos e Jesus tem autoridade sobre doenças também, ok? Então,
Jesus expressa a sua autoridade. E a conclusão de Mateus, no verso 17, é que a expressão de autoridade de Jesus é um cumprimento de profecia, onde o Senhor Jesus Cristo toma as nossas enfermidades e carrega as nossas doenças. E é interessante esse jogo de palavras que Mateus está fazendo aqui, porque no contexto lá de Isaías, ele está utilizando palavras que se referem a doenças, a enfermidades, mas que lá no contexto, certamente a referência ali é metafórica. A referência ali é quanto aos pecados, é quanto às nossas mazelas espirituais, digamos assim. Só que então, Mateus está nos mostrando aqui, certo, que a restauração, o cumprimento do reino, a chegada do reino, envolve tanto a redenção da alma, quanto a redenção do sofrimento do corpo. Os milagres do Senhor Jesus Cristo, as restaurações de Jesus, as suas curas, ele expelir demônios, tudo isso é evidência de um glorioso futuro, de um futuro onde não haverá mais enfermidade e não haverá mais doença, porque o rei está presente e o rei tem autoridade sobre isso, e ele, portanto, toma sobre si tudo isso e não permite que, então, no seu reino haja enfermidades e haja doenças. Então, Mateus está aqui, portanto, conectando a chegada do reino, a chegada do rei com então a realização de milagres por parte de Jesus evidencia a sua autoridade messiânica, evidencia que ele é aquele que já foi designado para ser o rei. E ele já estava trazendo a este mundo uma amostra do que seria aquele reino no futuro, certo? Um outro detalhe também, irmãos, antes da gente encerrar, que eu gostaria de comentar, é quanto ao lugar da fé aqui nesses milagres designados pelo Senhor Jesus Cristo, certo? Você tem a descrição do leproso falando com Jesus, dizendo, se quiseres, pode curar-me. Você tem o centurião reconhecendo a mesma coisa, reconhecendo que Jesus poderia curar de longe, certo? E você tem aqui muitas pessoas levando a Jesus os seus doentes para serem curados. Então, o que Mateus quer nos ensinar aqui é que a fé que Jesus espera e a fé que o Senhor Jesus Cristo diz que é requerida para que ele cure, quando ele diz a tua fé te salvou, ou então quando ele diz vai conforme a tua fé, a fé então que Jesus espera de nós não é uma fé que impõe a Jesus, que como se Jesus fosse alguém que está ali, onde a gente pode ditar Jesus do que ele deve fazer. Não, a fé esperada por Jesus é o reconhecimento de que ele é rei, de que ele é autoridade, tanto sobre o mundo espiritual quanto sobre o mundo físico. Portanto, a fé que Jesus espera de nós é uma fé que se submete à sua vontade, que se submete ao seu poder, que se submete ao fato de que ele toma sobre si, sob sua autoridade, as nossas enfermidades e as nossas doenças, ok? Então, Mateus está aqui tanto nos mostrando a autoridade de Jesus, quanto a fé que Jesus espera de nós. E é justamente sobre isso que ele vai tratar no próximo trecho, aqui a partir do versículo 18, falando do que se espera daquele que deseja seguir ao Senhor Jesus Cristo.
Então é isso, irmãos. Até a próxima aula. Deus abençoe vocês.